Há alguns vídeos atrás nós trouxemos algumas dicas de como preparar a sua aula para a escola bíblica. E em um outro vídeo, nós falamos sobre a diferença entre a escola bíblica e o culto infantil. E talvez agora você esteja se perguntando, tá, mas como que eu preparo então um culto infantil? Vamos tentar te ajudar com isso hoje. Oi, eu sou a Val, contadora de histórias, futura pedagoga, e Deus já falou comigo enquanto preparava a lição para as crianças. E eu sou o Gui, editor desse canal e amo os louvores infantil. Principalmente quando tem, mexe o braço, levanta o braço e mexe e roda. Amo. Então, como falamos no outro vídeo, se você não viu, tá no card aí, ou aqui, tá em algum lugar da tela. Na escola bíblica, você vai ter um enfoque maior em ensinar um conteúdo para a criança, né? Em passar para ela algum conceito histórico da Bíblia, como a Bíblia foi montada, sobre a origem da igreja, história dos apóstolos, enfim, é mais no sentido de ensinar para ela algo da Bíblia, né? Como que é, por que é e tudo mais. Já no culto infantil, o objetivo é a adoração. Você não vai ensinar as crianças a adorar a Deus, você vai adorar a Deus junto com elas. Na verdade, o culto infantil não tem muito segredo. É só você pensar como é o culto dos adultos, né? Como ele funciona, como ele é montado, a estrutura litúrgica do culto. E basicamente vai ser a mesma coisa, só que com uma linguagem infantil. Então você vai ter o louvor infantil, a oração das próprias crianças, a mensagem voltada para elas, para que elas entendam a palavra. E um erro que muita gente comete, nós cometíamos também, e o nosso pastor fala muito sobre isso, inclusive, abraço pastor Alexandre se estiver vendo, é que não tem cultinho, né? A gente fala cultinho de um jeito às vezes carinhoso até, porque é das crianças e as crianças são pequenas e tudo mais, só que isso acaba denotando algo menor, algo inferior, o que não é verdade. O culto das crianças é tão importante quanto o culto dos adultos. O Espírito Santo se manifesta no culto das crianças igual ele se manifesta no culto dos adultos. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Deus. Então, nada de cultinho, tá? Culto infantil, culto kids, culto das crianças, mas cultinho é melhor evitar. Tendo dito tudo isso, acho que já ficou um pouco mais claro sobre a estrutura do culto infantil. Mas vamos dar mais algumas dicas para você entender um pouco mais. Bom, a primeira coisa que você precisa pensar é como funciona aí na sua igreja. Tem igrejas que as crianças já, logo no começo, já vão para o culto infantil, elas não participam de nada com os adultos. E tem como acontece, por exemplo, na nossa igreja, onde elas participam do primeiro ato ali do culto, o louvor e tudo mais. E quando vai começar a parte da pregação do pastor, né, ele vai expor o sermão, aí as crianças se separam. E é importante você pensar em que momento que vai ser feita essa separação para você saber quanto tempo você vai ter para preparar o seu culto infantil. A separação vai ser logo no começo? Vai ser o tempo somente da mensagem? Assim você consegue se organizar. Então, na hora de planejar de forma prática o que vai ter no seu culto infantil, você pode se basear pelos momentos da liturgia do culto. Vamos começar então pela invocação, que normalmente é o primeiro ato do culto. É quando nós falamos para Deus, para o Espírito Santo: és bem-vindo em nosso meio, se manifeste entre nós, nos encha, queremos te ouvir. Esse momento com as crianças pode ser uma música, por exemplo. Você pode escolher alguma música que fala: estou alegre em estar em tua casa, és bem-vindo aqui, Deus. Ou uma oração, né? Você explica para as crianças: crianças, estamos aqui na presença de Deus, vamos orar para que Deus venha falar com a gente hoje. Nós estamos aqui para ouvir Deus, para adorar Deus. Então vamos fazer essa oração? Ou até mesmo as duas coisas. Exatamente. E aí vem o momento da contrição. Nessa parte é uma palavra difícil, então as crianças não vão saber se você falar: agora é a contrição. Não precisa falar, mas tem que explicar para elas o que é. Vou falar que é o momento da gente se arrepender pelos pecados, das coisas erradas que a gente faz e fazer uma oração. Pode ser você fazendo uma oração para elas, pode ser você fazendo uma oração e elas repetindo, ou até se tem aquela criança mais velha que já é mais desenvolta, desinibida, pedir para ela fazer uma oração. Depois vem o momento de louvor e adoração. E aí, como o próprio nome sugere, é muito claro, né? Você vai louvar com as crianças. Então, trazer músicas ali que fala sobre: nós te louvamos, Deus, te adoramos, músicas que falam sobre
estar alegre pelo fato de Deus ser bom, estarmos gratos porque Deus é bom para conosco, enfim, né? Nós temos um leque enorme de músicas aí que podem ser escolhidas para o momento de louvor. E quando você tem crianças maiores, não precisa necessariamente ser somente aquelas músicas mais infantis. Pode ser a música que são consideradas as músicas dos adultos, que são tocadas lá no templo principal. E se você quiser, nós podemos fazer um vídeo com sugestões de músicas que nós gostamos para cantar nos cultos infantis, nas programações. Deixa aí no comentário se você quer um vídeo desse tipo. Depois disso vem a exposição da palavra em si. É nesse momento que você vai ministrar ao coração das crianças. Provavelmente a maneira como você vai fazer isso acaba sendo meio parecida com a da escola dominical, porque com as crianças, principalmente as crianças pequenas, você vai contar para elas uma passagem bíblica, que vai ser no formato de contação de histórias, na maioria das vezes. Porém aqui o objetivo não é necessariamente ensinar um aspecto bíblico para elas, ensinar algo histórico, mas sim levar elas ao conhecimento de quem é Deus na vida delas. Então, na escolha da história, é preciso pensar como Deus agiu nessa história. E de diferente do culto dos adultos, no das crianças pode sim ter uma brincadeira, ter uma atividade, mas lembrando que sempre voltado para o tema que foi falado na história, para como o culto foi conduzido. Não pode ser uma brincadeira, uma atividade para matar o tempo. Não, ainda temos tempo, os adultos ainda não terminaram lá embaixo, vamos fazer qualquer coisa. Não, tem que ser pensado para seguir a linha da mensagem. Até porque no culto, né, tudo tem um propósito. Nada ali que tá dentro do culto tá ali por acaso, para preencher tempo. Não, tudo tem um objetivo, tudo foi escolhido de forma proposital a levar à adoração. Então, por isso que isso é muito importante. E para terminar, tem uma coisa que normalmente nós ouvimos. Mas o professor está lá na sala com as crianças, não está no templo participando da mensagem, então ele não está sendo alimentado pela palavra de Deus. Isso é uma coisa que nós devemos sempre tomar cuidado ao falar. Porque quando você prepara a mensagem para as crianças, quando você estuda em casa, quando você está ministrando ao coração delas, Deus também está ministrando ao seu coração. Ele também vai falar com você. É uma visão errada, né? Essa de, o professor que está lá em cima, ele não é alimentado nunca. É importante que haja aí um revezamento, uma escala, algo do tipo, para que todos os professores do Ministério Infantil em algum momento estejam no templo principal, sendo alimentado ali pela mensagem do pastor, até por uma questão também de comunhão, né? Estar em comunhão com as demais pessoas da igreja também, mas não que quando se está no culto infantil, Deus não está falando. É o mesmo Deus, não é? É o mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que se manifesta nos adultos se manifesta nas crianças. Porque senão nós caímos num erro, naquele erro que nós falamos lá do cultinho, de achar que o culto das crianças é algo menor, é inferior. Deus não vai falar tão poderosamente igual ele fala para os adultos. Então, o professor das crianças acaba sendo pouco alimentado. Gente, isso é um erro enorme, né? Se você tem essa visão, por favor, reveja isso, porque nós cremos firmemente que o Espírito Santo se manifesta tão poderosamente nas crianças quanto nos adultos. Sendo um culto sincero, Deus vai falar, né? É óbvio que Deus vai falar. Então é isso. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode fazer um novo vídeo falando sobre isso. E já se inscreve aí no canal, curte o vídeo porque isso ajuda bastante a gente a crescer. E dá uma olhada também no nosso outro canal de contação de histórias. Vamos deixar o link aí na descrição. Por hoje é isso, pessoal. Tchau! Tchau!